Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Hoje eu estou com o Gregório Sales e agora são, na verdade, eu acordei 5:30 da manhã, né, para gravar esse episódio. Eu estou super animado aqui com o Gregório, porque o Gregório, eu adoro entrevistar gente diferente. Eu fui pesquisar sobre o Gregório e eu não conseguia definir o Gregório direito, porque o Gregório já fez tanta coisa, e ganhou prêmio fora do Brasil, mora hoje em Sydney, na Austrália. Algumas palavras que me vieram aqui. Cara, um criativo, um executor, preocupado com impacto social, empreendedor, enfim. Mas como que você se define, Gregório? Se você puder dar uma passagem aí para o pessoal assim da sua jornada, e o que você está fazendo hoje, porque é um tema que eu quero explorar também, né? Então vamos, se puder dar uma palhinha aí para o pessoal, o que você está fazendo e qual que é a sua jornada. Bacana, bacana, Cris. Obrigado. Primeiramente aí, né, agradecendo a oportunidade de vocês aí do canal. Cara, eu vejo que cada vez mais está indo gente interessante. Vou começar aqui me rotulando, como eu falo aqui em algumas aulas que eu estou dando e tal, que eu sou um especialista em nada e um curioso em tudo, né? Então eu gosto desse rótulo, acho que isso aí me define um pouquinho, né? Nessa trajetória, como você falou, cara, eu faço, né? Eu comecei a minha vida com uma grande mistura. Eu tenho aqui no meu pai, né? Meu pai foi um grande mentor disso aí. Meu pai hoje ele tem talvez a maior biblioteca particular da América Latina, né? Não é um milionário, pelo contrário, mas meu pai é um colecionador. Então ele tem hoje mais de 50 mil volumes em casa e uma filmoteca com 3 mil filmes, uma gibiteca, cara. A gibiteca de quadrinhos do meu pai tem 10 mil quadrinhos. E o cara é aquele cara que fala de Iron Maiden e Tonico e Tinoco, né, ao mesmo tempo. Então essa aí foi a minha escola, né? Eu começo com meu pai trabalhando, venho da Nextel, trabalhei um tempo na Nextel, depois eu entro com meu pai trabalhando numa editora que ele tem, que é a Confraria dos Bibliófilos, uma editora muito especial, faz livros de arte aí, com todo o maquinário antigo da década de 1900 e bolinha. Então a gente faz livros com linotipia, com chumbo. Ganhou alguns prêmios, né? Essa confraria, essa editora muito especial. E eu venho dessa escalada aí, cara, uma mistura de técnico trabalhando em áreas comerciais como a Nextel, e aí me encontro trabalhando com meu pai já na editora, vindo dessa família, né, da família ali da parte do meu pai. Minha mãe um pouco menos, né? Minha mãe é uma pessoa mais criativa, mais para frente, mas meu pai é esse cara intelectual muito fora da caixa. Então isso fez a mistura aí do que eu sou, talvez. Que legal, cara. E você, bom, vamos começar a explorar ali os projetos. Eu tô mega curioso para saber sobre a Restardust, né? Não sei se você, qual a pronúncia certinha, mas se você Já puder falou contar um certo. pouquinho pra gente, assim, qual que é, de onde surgiu primeiro, de onde vem isso, o que que é isso para quem está ouvindo aqui e para onde que vocês estão indo também. Bacana, bacana, Cris. Nesse assunto, cara, eu pego um pouquinho do meu background na tecnologia, né? Pegando tecnologia exponencial. Eu começo lá em Brasília, né? Cofundando um projeto, o Mede Preço. Esse projeto ainda existe, né? Esse projeto a gente criou ali um aplicativo para entregar os preços mais em conta de medicamentos para toda a população brasileira. Em 6 a 8 meses, a gente alcançou quase 2 milhões de usuários, cara. A gente ficou aí abaixo do Netflix e do Facebook num belo final de semana como apps mais baixados na loja do Google Play. Então isso foi muito importante, assim, eu digo que foi o primeiro touch point que eu tive com um mercado exponencial de um aplicativo fazendo barulho, né? Fizemos Globo, Rede TV, praticamente todos os canais de TV aí, né? Já com a ideia de sair do Brasil, né? Eu permaneço aí como cofundador do Mede Preço, mas, né, buscando aí os meus caminhos, e é quando a gente inicia a criação do Restart Us, né? Então o Restart Us, ele vem como uma coisa, né, muito diferente. A gente veio moldando esse projeto já de projetos que eu fazia no social, né? Encontrando pessoas na rua, Cris, muito do projetos de rua que eu fazia com coleta de alimentos, entrega de alimentos, coisas um pouquinho mais pontuais aí, né? Essas pessoas, pô, Greg, eu preciso de fazer, eu conheço o seu aplicativo e tal, eu preciso que você ajude meu filho com um currículo.
que você ajude minha filha com uma chance dela de entrar no mercado de trabalho. E eu cheguei aí na casa de algumas pessoas e fazer isso na mão, currículos na mão, em até áreas muito vulneráveis lá de Brasília. Né? Me lembro muito do motoboy, que a gente fez isso para o filho dele que estava saindo do ambiente prisional. Esse filho dele teve um problema com o tráfico, um rapaz muito novo, e estava saindo desse ambiente. E aí eu, caramba, cara, tem digital aqui. Né? Eles não têm um LinkedIn, eles não têm um nada, né? A nossa população do menos favorecido, não gosto muito do rótulo pobre, tá? Mas é óbvio que eles são pobres, mas eu não gosto do rótulo pobre. Prende, né? Ele no rótulo pobre, ele é o menos favorecido da área pobre, né? E que hoje participa como peça e chave de uma engrenagem de desigualdade econômica e social que o Brasil vive e não para de produzir. Né? Então, foi nesse público que a gente falou, cara, é aqui que a gente precisa atuar agora, né? Depois da experiência lá com os medicamentos. E aí a gente começa o Restart Us. Eu me junto hoje com a minha parceira aqui, que também é minha esposa, a Daniela, né? E ela é policial de carreira no Brasil, 18 anos na Polícia Militar, trabalhando com assentamentos, trabalhando em frente ao MST. E a Dani, como socióloga, ela tinha que alinhar as duas cabeças, a cabeça policial e a cabeça socióloga, né? Então Cara, ela que fazia essa interessante. mediação do conflito. Imagine, numa área onde estava assentado o MST, com uma polícia no Brasil, a nossa polícia, eu falo que ela é uma polícia brutalizada, né? Porque ali existe um ser humano, ele está brutalizado por essa engrenagem que brutalizou os dois lados, né? Então, e a Dani ali mediando esse conflito, ajudando muitas vezes o MST em áreas de que eles estavam sendo desassentados ou assentados. Então, a gente misturou essa vontade, né, vontade de comer com o alimento e criamos o Restart Us, que eu digo que ela é hoje a primeira plataforma do mundo a conectar áreas vulneráveis com oportunidades de trabalho, de treinamento online e principalmente inclusão financeira. Essas três Cara, perninhas aí, é genial, né? isso é genial. E o que eu acho genial, principalmente, Greg, é que, cara, é uma coisa que já vem me provocando, tá falando de negócios de impacto social, porque assim, ó, vamos lá. A gente, no mundo de startup, no mundo de tecnologia, a gente tem muitos métodos, ferramentas, né, para resolver problemas, certo? E eu acho que deve ter Certo. sido uma provocação sua de falar, puta, cara, a gente consegue tanto resolver problemas usando esses métodos, usando essas ferramentas, mas também para resolver problemas reais ali, problemas sociais, né? Mas de onde que vem isso, esse ímpeto seu de ajudar? Como que surgiu isso? Pelo que você falou, você já ajudava sem, às vezes, puta, nem ter, né, o projeto, assim. Então, de onde vem isso? Cris, agora aí vem da vida, né, cara? Vamos lá. Eu sempre, desde que eu me entendo ali, quase adolescente, eu sempre mexi com música. E ali do começo, cara, dos anos 90 ali, a gente já começou a fazer banda. Eu sempre tive banda punk, banda hardcore, né? Então eu venho desse meio mais, né, da coisa ali, da música com questionamento, da música com porquê, né, com viés político. E a gente ali, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Uma vontade de fazer diferente, de revolucionar, de questionar. Então, a música sempre teve comigo, tá? Depois eu entro em áreas mais corporativas trabalhando, né? Então eu começo ali na Nextel, passo por uma editora de livros, né? Da família. Depois eu caio na indústria mesmo, né? E trabalho com a multinacional alemã da indústria, mas sempre fazendo música. Percebe? Então essas duas coisas elas vieram ali caminhando, cara. Né? Então quando eu vou quando você me pergunta assim, da onde vem essa vontade do fazer, do ajudar, eu acho que vem disso, cara, dessa vontade de estar sempre ali fora da caixa. E aí, Cris, eu não tenho como não fazer um link com a minha mãe. Minha mãe era uma filantropa. Minha mãe, ela fazia esse social, sabe? Ela estava ali sempre com. Minha mãe não tinha rótulo, cara. Ela não tinha assim, sabe? Essa pessoa é isso, aquela. Não tinha rótulo para ela. É interessante, minha mãe, infelizmente falecida, mas minha mãe, né? Ela muito espiritualizada. Eu me lembro né, ali perto quando ela faleceu, infelizmente câncer, né, cara? Mas o quanto de pessoas pobres da cidade que estavam no enterro da minha mãe, né? Os mais excluídos ali. Eu falei, caramba, cara, olha que desperte, né?
era essa galera que minha mãe era amiga, olha meu Deus, né? E cara, aí eu comecei a sair da caixa ali. E essa coisa mexeu muito comigo. E aí vem, né, a história do aplicativo e dos medicamentos, já com a ideia de ajudar, de fazer uma diferença. Aconteceu, a gente fez muita diferença. E depois eu alinho, né, já pegando o gancho do Restarters, alinho com a Dani essa minha vontade de fazer acontecer algo ali dentro do, né, do que eu chamo de justiça social. Tá, Cris? É interessante falar uma coisa do Restarters, porque nós, pela primeira vez, estamos falando da reintegração criminal. Sim, sim. Né? Por isso que eu parei para ler e falei, cara, que interessante. Então explica melhor para a gente qual que é o processo ali, ou enfim. Vamos lá, eu vou te falar um número aqui muito bruto. 1 em cada 2 americanos, estou falando de Norte América aqui, tá? 1 em cada 2 americanos tem um parente imediato relativo com algum envolvimento com a justiça criminal. 1 em cada 2 americanos, é 52% do país. Né? No Brasil nós não temos esse número, mas se você for pegar 70%, principalmente das nossas pessoas vivendo em área vulnerável, né, do nosso mais pobre, ele tem algum envolvimento de algum parente relativo. E você andando, né, eu fazendo esses trabalhos de rua com doação, e toda hora você viu uma história falando, caramba, gente, e essas pessoas estão buscando voltar. Né? Então a gente diz que no Restart Us a gente está recomeçando e também começando vidas. Né? Então é para aquela pessoa que hoje está desempregada simplesmente numa área de vulnerabilidade, aquele, por exemplo, um motoboy que hoje só vê a opção de fazer um aplicativo de entrega desse aí, e que ele está buscando se recolocar, está buscando opção de treinamento online, e para aquela pessoa e para aquela família que teve alguém voltando com algum envolvimento com a justiça, seja ele menor ou maior. Já paguei meus débitos, agora, peraí, eu quero voltar. E a gente busca, agora eu já vou puxar aqui para você o link, que é o caso George Floyd. Né? O caso George Floyd uniu o mundo na discussão. E a gente aqui que já estava falando disso no Restart Us, a gente traz uma nova visão do George Floyd. E qual que é essa visão? Eu li um pouquinho sobre isso, tá? Mas explica para o pessoal. Tá, vamos lá, é bom. Cara, nós percebemos o seguinte, algo que a grande mídia não trouxe, que está ali, o George Floyd é um cara que, como no Brasil, teve as suas passagens pela polícia. O termo passagens, ele basicamente existe muito em Brasil e Estados Unidos, o chamado passagem, né? Que é a reincidência. George Floyd teve 9 vezes indo e voltando. Ele começa lá atrás, quase que como um jovem, cometendo um crime de drogas, né? Que é uma conduta menor, e ele acaba fazendo e fazendo, porque a gente percebe que essas pessoas não têm uma volta rápida à sociedade. Aquele lugar que chama lá justiça correcional, será que está corrigindo mesmo? Né? A pessoa muitas vezes está voltando, é muito pior. Sim. E esse desempregado, Cris, esse desempregado que sai lá daquele sistema, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por semana, saem desse sistema prisional mais de 16 mil pessoas. No Brasil, cerca de 5, 6 mil pessoas por semana. É gente entrando e saindo, cara, como se fosse um hospital. Então, já que a gente está tratando de um hospital... E não tem nenhuma... Né? Enfim, olhando para a tecnologia e unindo isso, ainda não tem uma... Agora tem, né? Agora tem. No digital não tinha ninguém colocando esforço nisso, tá, Cris? Tanto que a gente surpreendeu muito quando a gente veio aparecendo com isso. Antes do Covid, né? Aparecemos com isso aqui na Oceania. Poxa, fomos selecionados para o Impact 1B da Singularity University, né? Do Global Impact Challenge. Acho que eu sou o primeiro brasileiro a fazer um pitch ali nessa etapa. A gente foi agora pré-selecionado para o concurso da Optus, que é a maior telecom aqui da Oceania. O concurso chama-se Future Makers, né? Fazedores de futuro. Então, cara, a gente está agora falamos com o pessoal do Bill and Melinda Foundation, estamos falando com uma série de outros organismos, né? Então, a gente está escalando muito. Estamos escalando muito, tá rápido e muito. Estamos falando com gente da Obama Foundation, né, nos Estados Unidos. Temos membros agora principalmente posicionados em Brasil, Portugal, Estados Unidos e Austrália. Né? A companhia ela tem a sede na Austrália, mas a gente é uma companhia descentralizada, como toda companhia online. Então, a gente está aí nesses 4 lugares para começar agora o lançamento. Pegando de novo o caso George Floyd, Cris, a gente trouxe uma petição agora, cara. A gente vem com a petição para trazer assinatura.
trazer pessoas a bordo. Nessa petição, a gente fala essa nova visão sobre o caso de George Floyd com o Covid. A gente vem falando aqui, Cris, os próximos sistemas a colapsarem não é o de saúde, os próximos vão ser o de justiça e o prisional. Eles já estavam colapsados, tá? No Brasil, você tem aí mais de 200% de lotação do sistema prisional. Gente entrando e saindo, obviamente. Você pega os crimes, 70% são condutas menos graves, roubo, condutas muito do que a gente fala, trazidas por desinclusão social e financeira, perto de problemas emocionais, famílias descentralizadas. Então, tá vendo? 70% dessas pessoas que poderiam estar sendo aproveitadas agora no mercado de trabalho, sendo absorvidas, né? Então é isso aí, a gente traz a petição para trazer agora uma voz. Então a gente está indo, né? Viemos aqui a você, né, no Design da Vida, que pô, é do cacete, assim, acho a ideia sensacional. E a gente quer, né, pegar esse gancho com vocês para juntos seguirmos essa petição que está juntando todo mundo. Legal, gente. Depois eu vou compartilhar com vocês aí que estão ouvindo no Instagram, né? Então aí, quem quiser acompanhar no dia do lançamento do episódio, depois a gente compartilha com o pessoal, Greg. Cara, vamos falar um pouquinho de vida, assim, porque eu tô mega curioso para saber a sua visão de mundo, sua visão de vida. Então, assim, por que fazer isso que a gente faz? Ou seja, principalmente isso que você está fazendo, que é ajudar a contribuir. Eu sei que você já falou, né, um pouco da sua história, que explica de onde vem esse ímpeto, né? Mas, cara, qual que é a sua visão de mundo? Por que a gente deve colocar energia nisso? É por conquista e deixar algo no mundo? É por altruísmo, sabe? Enfim, qual que é a sua visão da vida, assim? Por que você acha que a gente trabalha e coloca esforço no que a gente faz, sabe? Enfim, tô curioso para saber a sua visão. Você é um cara religioso, não é? Você tem uma visão mais prática da vida ali? Enfim, o que você levanta esse ponto? Cris, eu acho, cara, eu chamo isso de catarses, né? Eu chamo isso de catarses. Eu acho que eu fui tendo umas catarses ao longo da vida, cara, assim, e eu tô posso dizer assim, na minha terceira catarse, sabe? Como diria acho que é uma chargezinha do Glauco, na Folha de São Paulo, adoro ela, que é assim, o cair da grande ficha, sabe? Parece que é uma ficha caindo no mundo, assim. Eu tive esse cair da grande ficha, cara, assim, sem religião, acho que fui me espiritualizando um pouquinho, mas sem uma visão espiritualista. Eu acho que eu fui tendo assim umas catarses, cara, sabe? Essa catarse da minha mãe que eu te contei é uma delas. Quando eu percebi minha mãe como uma filantropa, assim, eu falei, caramba, cara, olha aí o que a coroa faz, né, cara? Então eu comecei a ver esses exemplos, sabe? E isso começou a me colar, falar, caramba, esse aí é um propósito que eu queria, sabe? Com a música, esse negócio estava vibrando dentro de mim, essa catarse foi me mostrando, caramba, aquilo ali é o meu propósito, cara. Sabe? E aí eu comecei a achar esse propósito. Hoje é um troço que eu falo até em sala de aula, quando eu estou com meus alunos ou fazendo mentoria com alguém, eu falo, gente, é muito fantástico quando a gente acha o nosso propósito. E eu acordo com esse troço, Cris, sabe? Eu acordo com esse troço aqui dentro de mim, assim, cara. Vamos fazer, eu acordo com esse troço. Eu não sei o que é. É engraçado, né? Eu acordo com ele. Né? E isso vem... Isso vem um pouco tem um livro que chama Indignai-vos, né? Que ele fala muito sobre isso, que é essas inclinações que você falou, é muito de algumas indignações que a gente tem, e a gente fala, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer isso. Você acha que você constrói isso, você vai encontrando, você vai construindo, então, aos poucos, você vai cada vez mais sabendo quais são as suas inclinações, ou existem fases da vida que às vezes você está inclinando para um lado, às vezes para o outro? Sei. Cris, pô, você tocou num ponto aqui, cara, muito chave, central dessa nossa conversa. Eu acho que o indignação é daí, né? Pô, você me deu um norte aqui, cara, porque o indignação vem lá da minha, né, da música punk, que eu sempre fiz música mais voltada pro, né, pro independente, pro subversivo. Ali a gente estava sempre tocando com Ratos de Porão, Sepultura, bandas aí mais de Brasília, né? Então sempre nessa cultura aí. Né, das pessoas ali que já estavam ali na margem, eu chamo de música marginal. E aí vem a indignação, cara. E você me falou, e essa indignação a gente fala o seguinte, cara, eu vou ficar indignado, né,
bradando aqui coisas muitas vezes até negativas, passando, ou eu vou fazer algo. Né? Parece que você tem só duas escolhas na ponte da indignação, né? Ela dá duas escolhas assim, fala faça ou, sabe, ou não faça, né? É muito 880 a ponte da indignação. Eu acho que, e de forma alguma, jamais vou aqui julgar aquele que não faz, não é isso, tá? Porque eu acho que se você já está indignado, você já está, de alguma forma, indigno, né? Buscando dignidade. Então, eu acho que eu escolho essa ponte, cara. Muito interessante você falou. Eu escolhi a ponte do indignação, que eu fico pelos outros, sabe? Eu comecei a fazer isso pelos outros. Assim, caramba, estou indignado, tem um cara ali indignado também com o meu mesmo negócio. Cara, vem aqui, vamos se juntar. É interessante que eu em 2014, acho, 2014, eu crio um movimento chamado Greve dos Eleitores. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui, que já era um movimento dentro do digital, né, para trazer pessoas para a chamada Greve dos Eleitores Digital. Eu estudei o Partido Voto Nulo do Canadá, o Partido Voto Nulo da Espanha, onde foram lugares que houve mesmo o voto nulo em massa, né? E isso fez mudança do pleito. Um dia a gente pode falar sobre isso, cara. Estudei pra caramba isso. Sentei um dia para falar com o Marcelo Branco, um cara de tecnopolítica, o cara que, por exemplo, o cara conduziu a campanha digital da Dilma no segundo turno, talvez a campanha mais difícil que o Brasil já viu, como é que ela ganhou aquilo ali, e ganhou. Né? Então, esse cara, Marcelo Branco, lembra esse nome, um cara assim, fenomenal. Então, eu começo a me interessar por essas coisas da indignação exponencial. Como é que eu ponho isso, Cris, né? E como é que eu ponho isso resolvendo? É a minha catarse de agora, né? Como é que eu vou resolver? Cara, então agora vamos resolver com Restartas, vamos resolver caminhos de emprego, caminhos de educação e caminhos de inclusão financeira para pessoas que não têm a menor chance, com oportunidade igual. Né? Todo mundo pode no Restartas, essa é uma frase que a gente fala, todo mundo pode, sem rótulo, sem julgamento. Número um. Pode falar, desculpa. Número dois, né, cara? Abaixo do umbrella do Restartas, a gente tem subcoisas para vir, como controle de natalidade, que ninguém se opõe ao controle de natalidade. A gente tem um projeto voltado para programa de assistência bucal. Né? Então, isso tudo vai vindo no umbrella do Restartas, né? Nessa inclusão que a gente chama de uma plataforma one-stop solution. Né? Você tem uma solução ali dentro, one-stop. Perfeito. E, cara, putz, eu tinha uma pergunta agora que me fugiu, mas era bem importante. Deixa eu tentar lembrar aqui. Lembrei. E, cara, por que essa indignação? Eu acho que é muito de uma energia nossa que a gente acaba canalizando em algum lugar. Então, por exemplo, eu tô indignado com isso, né? E eu canalizo isso pro positivo. E aí eu construo algo que vai ajudar, que vai contribuir, etc. Mas sempre foi assim com você? Ou teve momentos na sua vida que essa energia não foi tão boa? E aí, aos poucos, você foi aprendendo a lidar um pouco com isso, com mais maturidade e tal. Como que foi isso para você? Verdade, Cris, a pergunta é muito boa, cara. Eu vejo que sim, tá? Teve momentos da minha vida que a indignação foi uma energia não muito boa, né? Naquela escolha da ponte, lembra? Eu vejo como uma ponte, assim. Fazer ou só guardar, né? Então, de repente, quando eu escolhi esse caminho do fazer, parece que eu encontrei esse propósito, assim, de falar, caramba, cara, olha lá, não é só a indignação, é a gente criar, vamos fazer aqui no criativo. E aí, Cris, poxa, eu fui algumas vezes encenado, gastei sola de sapato naquela Brasília ali, cara, encenado, indo em partidos me chamando, mas eu sempre fui aquele cara assim de falar, caramba, esse troço ainda não cola comigo, eu sou muito apartidário para isso. Né? Tem que ser feita política, não tenho a menor dúvida, política tem que ser feita, mas eu me vi sempre como um outsider ali, né? Uma pessoa fora ali, mas caminhando. Fui citado em plenário algumas vezes, né? Conheçam ali do movimento, assim, assado. Sempre estava fazendo movimentos, né? Então, e esses movimentos, e trabalhando e fazendo essa coisa ali, movimentos comunitários, juntando pessoas. E aí começo, depois do aplicativo, né, dos medicamentos, começo a colocar isso em prática. Caramba, dá,
conseguimos 2 milhões de usuários. Caramba, conseguimos aqui, ó, fazer. Então você começa a ver a coisa florescer, né? Então ela sai ali do campo da coisa e a gente começa a falar em startups, né? Em startups, em companhias mesmo dentro do digital para fazer essa coisa acontecer, virar a verdade, né? Mas como você falou, cara, sempre tem, Cris, um temperinho do reclame aqui, sempre tem um temperinho da indignação, né, dentro do digital. Eu acho que isso é importantíssimo. Show de bola. Tem uma frase que recentemente eu vi um colega que trabalha com inovação, ele tem uma boutique de inovação, ele falou, a sua capacidade de inovar é a sua capacidade de se indignar, sabe? Você só vai inovar com a indignação, e eu acho que vai muito nessa linha. Vamos falar um pouquinho de execução, então. Cara, eu tô numa fase da minha vida agora, eu sou um cara que eu li muito, eu sempre fui apaixonado por ler, ouvir podcast, ouvir conteúdo, etc. Só que a gente está agora num mar de informação e que às vezes isso acaba virando uma desculpa para não fazer. Ou seja, não, vou ler mais um livro sobre impacto social antes de eu lançar, sabe? Antes de eu, sei lá, de lançar o produto. Enfim, e aí eu tô falando no meu caso. E aí, às vezes, acabava me enrolando, sabe? Porque eu queria consumir mais conteúdo sobre aquilo, ao invés de fazer. Né? Então, assim, falando de execução um pouquinho, como que você vê isso? Como que você olha para a execução? Então, assim, o seu dia é muito executar? Quais hábitos você tem para executar? Então, cara, acorda de manhã, café preto e sai fazendo, sai trabalhando? Ou não, você tem as suas horas de trabalho fechada e depois você consegue dar uma relaxada? Como que você executa hoje no seu dia todos os projetos, tudo que você tem para fazer? Bacana, excelente pergunta. Cris, eu sou, antes de tudo, um cara DNA execução. Engraçado, né? Eu me vi como, eu me chamo inventor aqui, eu brinco que eu sou inventor. Um inventor de execução, né, cara? Quando essa invenção não vira nada, você não executou. Então, há um tempo, cara, eu tenho sido aqui considerado pelos amigos aqui, né, o pessoal todo da equipe nossa aqui, como a pessoa executora. Eu me apaixonei por execução, eu fiz processo gerencial, né? Eu faço hoje processo gerencial a todo momento. Eu estou aqui conversando com você, parece que tem uns vetores aqui, sabe? Apontando assim para as coisas. Então, você falou tudo, cara. Execução participa da minha vida, velho. Execução, assim, eu hoje, né, como que eu executo? Até para as pessoas saberem, assim, porque parece meio maluco, né? Mas hoje eu aprendo um negócio, até a Dani me passou isso, né, aqui também da startup, que é um negócio chamado microhábito. Eu gosto muito de fazer o microhábito, cara. Então, igual você falou, eu não faço uma leitura profunda, eu faço um microhábito da leitura. Essa leitura profunda, ela nunca vai me parar, né? Ela não me trava. Então, eu tenho microhábitos. Os microhábitos, eles também me ajudam na emergência da execução. Então, poxa, eu tenho isso aqui eu tenho que fazer hoje. Como eu já tenho o microhábito de fazer as tarefas primordiais, por exemplo, de manhã, eu já as executo de manhã. Né? Cara, eu gosto muito dessa coisa do microhábito, sabe? E falando para pessoas, poxa, eu também gosto muito de treino, de academia, de fazer dieta, isso aí vive minha vida, assim, com isso. E eu brinco que é muito do microhábito, né? Parece que você está escovando o dente. Então, o fazer uma startup, o começar uma coisa, ela precisa do microhábito nela, né? Porque eu acho que você falou muito, a nossa geração, né, hoje, uma galera que já nasceu aí perto dos 90, como ela já veio com muita opção, né? É uma geração que não passou por grande guerra, tirando o Covid, né? Que é uma situação de guerra, a primeira guerra das gerações todas unidas, mas é uma geração que veio com muita opção. Quando você tem muita opção, você tem menos execução, né? Então eu gosto muito de falar assim daquele cara. Eu gosto muito da vida da fazenda. A fazenda tem muita opção, velho? Acho que não. A fazenda, né? Eu tive a chance de viver na fazenda um tempo. Você faz ali o feijão com arroz todo dia. A pessoa vai, planta, colhe, busca água. Eu já busquei água em cavalo, né, velho? Ali eu tenho uma parte da minha família que mora mesmo na roça ainda.
no Brasil. Então, você vai buscar água de manhã, à noite, você dorme 9 horas da noite. Então, não tem tanta opção. Eu acho que, como você falou aí, a nossa exposição no meio digital, a internet, a mídia, foi trazendo tanta opção que foi nos deixando menos executores, mais preguiçosos, mais preocupados em consumir esse conteúdo e, por fim, preocupados em consumir coisas mesmo. Caramba, eu quero um emprego hoje que me deixe comprar X, né? Eu ouço isso muito em Brasília, hein, Cris? Da galera mais nova, ali nascidos nos 90, que falam: preciso de ficar em Brasília para estudar para um concurso. Assim terei paz na minha vida, sabe? Entende, né? Sim. E assim a roda roda, né? Eu acho que a gente precisa, você tocou num ponto muito forte, execução, e a nossa geração de muita opção, ela acaba perdendo a força de execução. E você acredita que, falando de jornada profissional, enfim, o que a gente constrói, então é mais você fazer aquilo que está na sua frente, aquilo que te indigna, né, e ir aprendendo fazendo? Ou você normalmente deveria já saber, talvez, o que fazer? Aham. Cris, eu tenho uma Tem essa resposta para isso. Eu tenho uma resposta para isso. Eu já fui questionado, parecido isso com um aluno meu, por exemplo, um aluno meu da Filipinas, cara. Ele fez uma pergunta muito parecida à sua em sala de aula, aqui em Sydney. E eu falo o seguinte: a gente perdeu o hábito de ter mentor, cara. Mentor era a gente sabe, na floresta. A gente, né, nós somos, a gente foi criado para viver, cara. E isso né, eu gosto muito do coach Arli Cravo. Ele fala que a gente foi criado naquela imagem nossa lá do homem primitivo, né? A gente andava em grupos de 15 pessoas, grupos de 20 pessoas. A gente não está no nosso DNA, a cidade, esse negócio todo, esse bioma que aconteceu. O Covid está aí para provar isso, né? O climate change veio antes do Covid, né? A natureza vem nos alertando. Então a gente perdeu, cara, na minha visão, o hábito do mentor. Era aquele cara lá, cara, da tribo, nossa, quem inventou tudo foi o indígena, sabe? Aquele mentor que nos guiava. E eu, cara, posso falar de mim? Eu sempre tive mentores. Então eu tenho mentores hoje, assim, sabe? Uns mentores, assim, que eu já sei deles, que eu falo, aquele cara lá é bom para me falar isso. Essa pessoa aqui é boa para me falar isso. Eu tenho mentores, eu fui espalhando mentores nessas tribos, né? Na minha tribo hoje. Então, eu acho que, cara, aqui uma grande dica do que você me falou é mentores. Gente que já viveu o que a gente viveu, ou gente que a gente fala, caramba, aquele cara ali tem um negócio que ninguém tem, sabe? Eu tenho mentores assim, eu tenho admiração por mentores, né? Então, percebe? A gente começou a perder o hábito do admirar, e junto com esse do admirar, a gente começa também a perder o hábito de ter um mentor. Cara, que maluco isso, com Interessante, certeza. né? Às vezes que eu mais aprendi olhando para trás agora, com certeza foi trabalhando com pessoas que me inspiravam, né? E aí, que são os meus mentores, basicamente. Os livros que eu leio, por exemplo, também são meus mentores, né? Querendo ou não, é um mentor que o cara, putz, acaba se conectando com uma pessoa num outro nível também, né? No livro, então faz total sentido. Cara, vamos olhando para trás, assim, para sua jornada profissional. Hoje o Greg, lá com 20 anos de idade, vamos falar, tá? Se você tivesse que começar de novo, então, puta, vamos lá, Greg com 20 anos de idade, começando de novo, olhando para minha carreira profissional e falando, cara, agora lógico que isso é injusto falar, né? Porque você só é quem você é pelas histórias que você viveu, né? Pela jornada, pelos erros que você cometeu, né? Mas por onde você começaria agora? Você já começaria tentando alinhar mais essa dedicação aos projetos sociais, ou putz, você começaria aprendendo com um mentor, você já começaria empreendendo, com a visão que você tem hoje, se você tivesse que recomeçar de novo, por onde você recomeçaria? Muito boa a sua pergunta, Cris. Me fez pensar aqui enquanto você estava falando aí, cara. Muito, muito boa. Eu tenho certeza de uma coisa, cara. Eu começaria curioso, né? Eu acho que a curiosidade é o que nos tira
da coisa, né? A curiosidade, mantermos a curiosidade. Então, eu começaria curioso, isso eu tenho certeza, cara. E quando você fala do caminho a seguir, realmente é complicado, né? A gente falar, poxa, eu estaria seguindo esse caminho, mas eu acho que essa minha curiosidade, ela me levaria a outro assunto que você falou, e que era achar gente, pessoas que já viveram aquela minha curiosidade, para me perguntar para elas, né? Caramba, você já, né? Vamos supor, caí agora aqui nesse século. Caramba, tô com 20 anos de idade. Cara, o que você faria no Covid, sabe? Perguntar para uma pessoa de 40 anos, eu com 20, perguntar para o de 40, cara, o que você faria no Covid? Com o que você está trabalhando? Então, eu acho que eu começaria muito curioso, cara. Curioso, perguntando, tentando traçar esse caminho aí com a curiosidade aguçada, né? Como que você se mantém curioso porque é natural para você ou cara, para mim a curiosidade de fato, assim, até falando de autoconhecimento, assim, é muito importante, né? Porque você trata os erros e as falhas como, interessante que não deu certo por aqui. Então deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Então a curiosidade ela é muito boa, né? Para a empresa, para a vida pessoal, para tudo, né? É, é. Eu vou até mais fundo para você. Olha só, treinando uma equipe de vendedores, por exemplo, pessoal da vendas e dali, consultores, eles me perguntavam, Greg, como é que eu chego, como é que eu faço? E, cara, junto com a curiosidade, ela tem uma prima muito grande da curiosidade, os outcomes, o que vem, né, o que você ganha com a curiosidade. Referências, velho. Referências. Eu acho que nós, hoje, nós somos o pacote das nossas referências, né? E isso aí volto mais uma vez lá na nossa desigualdade social, principalmente no Brasil, né, em que essas pessoas não têm um conjunto de referências. Então ela não formula curiosidade. Olha que interessante qual que é a vida da pessoa, né, e essa vida, quem me contou até foi um mentor aqui, um amigo, Greg Andrade, que faz parte da nossa startup aqui também, que ele fala, Greg também ele fala, cara, como é que é a vida dessa pessoa? Ela começa vendo muitas vezes a vida desse nosso cidadão menos favorecido, de área pobre no Brasil. Ele começa vendo a televisão, e nessa televisão vai ter um jornal de alguma coisa policialesco saindo sangue da televisão, ou vai ter uma coisa religiosa fazendo gritarias, né? Ou até muitas vezes até pedindo um dinheiro dele. Esse é o começo da vida dele. Aí ele vai para o trabalho, 6 da manhã, pega um ônibus lotado, pega aquele trabalho, 6 da manhã, ele está naquilo ali. Aí chega na hora do almoço, o que ele faz? É hora de almoçar. A primeira paz dele de novo, o programa policialesco, descendo sangue. Tá? E ele volta naquele programa policialesco. Aí à noite ele tem, no máximo, cara, um jornal de grande mídia, uma novela para ver. Olha o conjunto de referências dessa pessoa. Nossa. Né? Então, a curiosidade, ela só vem do meu conjunto de referência. É por isso que hoje, se você pega uma pessoa de uma classe média, das classes médias, até a criança da classe média no Brasil, ela é exposta a um conjunto de referências muito maior. E como é que você vai falar de meritocracia, como é que você vai falar de ponto de partida igual para uma pessoa que não tem o menor conjunto de referência? Como é que ela vai ter essa curiosidade? Tenha! Chega aqui, você vai ter curiosidade. Curiosidade é só ter, mentira. Né? Então, Cris, conjunto de referências, cara. Você me faltou aí uma coisa que forma a curiosidade, que puxa, é o conjunto de referências dessa pessoa. Então você vai ver, né, eu pego meu pai como um mentor. Meu pai é um cara que ele lê 5 jornais, ele fala para você de Metallica e Juca Mulato, né? E ele fala de tudo. Olha o conjunto de referência dessa pessoa, né? Então, cara, eu acho que a nossa luta hoje por um lugar mais igual também passa por cultura, também passa por educação, por acesso educacional para dar referência, né, para essa moçada, para dar referência para quem não tem chance de ter referência. A referência é a mãe da curiosidade. Greg, como é que eu começo? Cara, veja 50 filmes, leia pelo menos o micro-hábito da leitura todo dia, né? Começa a sair da caixa. Então é isso, sabe? O conjunto de referência. Ouça muita música, né? Então Cara, que legal, mais ou faz muito menos por aí, sentido. cara. Faz muito sentido. Muito bom, muito bom. A ideia reacionária, Cris, a ideia reacionária hoje que toma conta de uma parte do Brasil, não digo que é uma parte grande, mas pequena, a ideia reacionária, a ideia muito às vezes negacionista, primitivista,
eu tenho certeza absoluta aqui para te falar, meu amigo, ela vem de um conjunto de referências baixo e, Hum. consequentemente, de uma condição educacional mais baixa, né? Então é por isso que você não vai ver em países mais desenvolvidos que têm um acesso à educação mais igualitária um conjunto de referências baixas que leva a um pensamento tão reacionário de uma parte da população. Leia-se, vamos lá, Nova Zelândia, leia-se Suécia, leia-se Alemanha. Nós não vemos a desigualdade educacional lá e, consequentemente, é uma população muito mais cultural, muito mais, né, desenvolvida desse lado. Não estou dizendo Ó, do nosso faz muito Brasil, a sentido. gente tem os melhores, a gente tem as melhores cabeças, tá, Cris, no nosso Brasil. Somos um povo, poucas vezes eu posso dizer da cultura de um povo brasileiro, né? A cultura da nossa comunidade aí negra, do nosso indígena, o que isso foi, né? A nossa culinária, cara. Meu Deus, não tem culinária igual a do Brasil, é o povo mais vibrante do mundo. Como diz Mangabeira Unger, procurem esse homem, né? O Mangabeira Unger, extremamente interessante, mas esse cara fala: hoje nós matamos o povo mais vibrante do mundo. O brasileiro é o povo mais vibrante do mundo. A nossa vibração inexiste, cara, igual. Inexiste igual, né? Não tem criatividade parecida do nosso povo. E a gente vem governo a governo matando a vibração do nosso povo. Cara, e como dosar essa coisa, né, do curioso e do executor, do disciplinado? É, acho que às vezes existe esse conflito, você não acha? Assim, muitas vezes a pessoa que é... Como que você... Bom, você é um cara que você é um executor, você consegue casar, né, as coisas. Tanto essa questão de se indignar, mas também de aprender, de ter humildade, de ter mentores ali. Mas como que você casa isso? Assim, olhando para o brasileiro médio, assim, vamos falar, que é da média, né? Eu sei que é difícil A tirar, assim, média do mas brasileiro. a média do brasileiro que lê muito pouco, sabe? Por falta de referências também, né? Que é isso que você falou. Mas, enfim, eu sou totalmente leigo, cara, para falar sobre cultura. Sinceramente, você até me trouxe algumas provocações para eu começar a me aprofundar mais, porque de fato, né? Só assim pra gente mudar alguma coisa, né? Bacana. E lembrando, a cultura ela é a referência, né? A cultura é a referência. Hum, A ciência é o farol. A cultura é a referência, né? Ela é a hum, história, né? Então, você vai em algumas cidades aqui, cara, da própria Austrália, tem museu de tudo, sabe? Museu da moeda do cara que foi, entende? Então, isso é hum. uma manutenção da cultura. Aí você me falou, né, cara, como é que a gente como alinhar isso tudo em uma pessoa, né? Mais uma vez eu volto lá. Se você não tem a educação para você procurar, procure mentores. Aquele mentor que você admira, aquele mentor muitas vezes ele vai ter coisa para te falar. Eu tenho os meus aqui na mão. E você precisa, e a gente precisa, nós que estamos aqui na posição Sim. branco privilegiado, nós precisamos lutar para o nosso irmão, aquela pessoa que está lá embaixo, para ela ter algum acesso. Porque senão, Cris, essa pessoa não só vai sofrer, como ela vai cometer crimes, né? Ela vai fazer tudo aquilo que nós não queremos, né? A sociedade está mostrando isso. O Covid está mostrando isso, né? Como pode uma doença ter nos mostrado, nos exposto tanta coisa, né, cara? Tanta coisa foi mostrada. Você vê os países que estão saindo dela, que são países que já têm uma igualdade social e financeira atingida, né? Por que isso, né? Então é isso, cara. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, que seria como alinhar isso. E eu volto lá atrás, cara. É só educação. Se você não tem muito acesso à educação, vá nos seus mentores de admiração e vamos nessa. A E, gente tem um cara, problema vamos. muito grande. Uhum. É, por favor, Cris. Pode falar, pode falar. A gente tem um problema muito grande aqui, tá? E se o mentor daquele menor hoje na favela for uma pessoa ligada ao tráfico, né? E se o mentor daquele menor for um cara com a arma na mão, né? Então, percebe? Essa cultura que nós temos que diariamente mudar, virar a chave, né? Que eu acho que a gente teve nossos pais aí como mentores também, seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe foram esse farol para a gente, né? Em nos levar para o caminho ali diferente, né, cara? E quem não teve, né?
Cara, faz muito sentido. Eu A nunca tinha parado provocação. para. Cara, uma muito boa provocação. Uma coisa que me vem à cabeça, tá? Falando já de impacto social, ali até tá ligado já mais com essa parte do dinheiro também, né? Então é o seguinte, Aham. cara, e é uma coisa que já me incomodava, eu conversei isso com o professor Naka recentemente, que foi aquele professor da ESPN, Eu conhece ele? ouvi, foi Ah, você viu? fantástico. Eu ouvi aqui com você. Eu ouvi Ah, lá que legal. no Design da Vida. Ah, Eu que ouvi lá, legal. foi muito Então, legal. e cara, é uma coisa que me vem à cabeça, assim, é muito nessa linha. Como que a gente, então, como branco privilegiado, né, como você levantou, é, traz outros também, porque assim, ó, vamos lá, as pessoas que eu convivo, que você convive, que tem instrução, que sabe resolver problemas, certo? Que tem os métodos, que tem as ferramentas para resolver problema, mas cara, pouco ainda se fala, tá? Eu tô falando em sua maioria. Pouco ainda se fala, a pessoa quer criar uma startup para resolver um problema médio, que ele vai conseguir levantar capital, trazer lucro financeiro, ter um exit e viver a vida nas Bahamas, sabe? Não, eu não sinto Sei. ainda que, em sua maioria, as pessoas estão olhando para tanto para isso quanto você tá levantando. Eu acho que muita gente está. Eu sou uma das pessoas que também tenho essa energia de querer Percebo. olhar para o social, olhar para negócios sociais, etc. Mas, cara, qual que é o seu olhar disso, assim? Porque o que eu vejo novamente, branco privilegiado, que tem acesso, que pode ajudar, que tem métodos para ajudar, mas que faz muito pouco, sabe, em relação a isso. Qual que é a sua visão disso e como que a gente poderia ajudar, será, a trazer mais pessoas para esse barco, sabe, do impacto social, de negócios sociais, né? Tem mudado, Cris, tem mudado bastante. Cara, quando você vê uma eleição da eleição americana e o Bernie Sanders pulando lá na frente, né, cara, com o discurso dele, o cara ganhando o volume que ele ganhou, e é um cara que fala isso que nós estamos falando, a gente começa a acordar. A Uhum. segunda coisa que eu acho é que não, o mundo hoje ele está mostrando que não existe mais caminho, né, para uma economia que não seja biocentrada. A Perfeito. gente mexeu na toca do morcego, cara. Não tem jeito, não encosta aí não, vai dar bizil. Então, assim, nós mexemos em biomas intocados. E isso veio trazendo coisas que eram para ser intocadas. Então, eu acho que a economia biocentrada é uma obrigação. Aí você me falou agora de uma geração, eu concordo contigo, uma geração que ainda resiste àquela, que ainda, desculpe, insiste naquela visão consumista, né, de vou criar uma companhia para ganhar mais que todo mundo e viver minha vida nas Bahamas. O que eu posso falar, cara? Assim, eu posso dizer do lado daqui que hoje o problema do mundo são os bilionários. Se você tem Perfeito. hoje bilionários e milionários exponenciais, se você tem hoje uma pessoa que ela tem 5 pessoas, olha um exemplo verdadeiro, que ela tem nas mãos a renda de 100 milhões de pessoas, está tudo errado. Esse monte não vai equilibrar. Sim. E hoje, nós estamos aí com o Covid mostrando que as maiores contas, principalmente no Brasil, nos lugares que não tem fronteira para isso acontecer, no Brasil hoje, todos os bilionários ganharam 30% a mais, no meio do Covid. Então, o que eles querem? E, ao mesmo tempo, Cris, aí vem uma linha, que é a que eu quero chegar contigo, que é um outro lado disso aí. Nós temos hoje alguns bilionários inteligentes que estão se desfazendo das suas fortunas. A gente tem aí o Bill Gates com Bill e Melinda, nós temos o Warren Buffett, que é um cara que já saiu dessa caixa, nós Sim. temos a família, a pessoa da família da Disney. Teve uma reunião, depois te mando o link, até é bom você botar no canal, de 83 milionários e bilionários dos Estados Unidos, principalmente, dispostos a falar: mundo, cobra mais da gente. A gente quer entregar dinheiro e dividir essa conta. 83. Sabe quantos tinha do Brasil? Nenhum. Zero. Zero do Brasil. Nenhum bilionário ou milionário do Brasil. Tá? Porque o bilionário do Brasil, ele tem medo de entrar nessa conta. Ele tem medo, ele não tem cacife. Esse bilhão, o milhão que ele adquiriu, na minha visão, foi sob pena de muita desigualdade social. Então, Hum. é daí que veio. Então, vamos lá, vamos explorar isso, que Vamos era até lá. uma pergunta. Eu consigo ter impacto e lucro ou, ou a própria lógica já não faz tanto sentido? Qual que é a sua visão? Bacana, Cris. Você precisa, na minha visão, ter impacto e lucro. Ter impacto e lucro. A nossa companhia,
né? O Restart Us é uma companhia, como a gente chama, de for purpose, com propósito. Aqui na Austrália a gente é considerado assim. É uma companhia que tem lucro e impacto. No nosso caso aqui, a gente tem, poxa, o nosso ponteiro aqui vai quase metade do nosso assets aqui, do nosso revenue, a gente já está programando para voltar para a missão social. Isso é uma opção nossa, tá? Mas veja, eu vou te falar companhias, por exemplo, companhias de aplicativos. Desculpe, aplicativos de entrega ou aplicativo de transporte. Por que que no Brasil, esses aplicativos de transporte, só no Brasil, eles pagam uma conta muito diferente? Está tendo essa discussão aí agora do pessoal né, dos entregadores e tudo mais. E eu tenho falado aqui continuamente, o entregador aqui na Austrália, ele tira cerca de $200 por dia. Por que que no Brasil ele tira R$ 40? Da mesma companhia, Cris. Da mesma companhia. Então, a companhia, ela, não, ela tem o DNA exploratório de economias que exploram. Então, é isso que a nossa empresa com propósito, ela tem lucro e propósito. Nós temos lucro, nós temos que manter a nossa operação. Mas por que eu tenho lucro para ganhar 100 mil vezes o que a pessoa normal ganha? Não concordamos com isso. Tá? Então, a gente, nem o CEO, nem ninguém aqui dentro da nossa companhia vai ganhar um salário que seja muito diferente de um desenvolvedor. A gente quis fazer assim. Depois conheçam a companhia daí do Brasil, cara. Para mim, eles são fora da caixa total, posso te mandar, que eles fazem carteira, eles estão no Rio Grande do Sul, e o CEO deles é um cachorro, é um pugzinho. Eles colocam o CEO como cachorro, e esses caras chegaram, eles fecharam aí o ano com quase 5 milhões em vendas, e eles fazem um sistema todo ali, cara, de igualitário dentro da companhia. O CEO ganha praticamente mais ou menos o que a pessoa da Copa ganha. Todo mundo é importante. Então, essa visão é a visão australiana, é a visão neozelandesa, é a visão de países que o salário já está equiparado. Não tem ninguém ganhando 20 mil vezes a outra pessoa. Tá? Então, essa cultura é que nós temos que colocar em quem está hoje montando a empresa no Brasil. E eu falo para essa galera, pessoal, depois de um dinheiro, é só poder que você está olhando, cara. Você quer poder para quê? Né? Então, assim, vamos distribuir, né, Cris? Então, essa é a nossa visão do Restart Us. E eu acho que essa visão que eu te passo aqui, meu amigo. Cara, show de bola. Cada vez mais são indignações que surgem também que eu tô trazendo mais para a pauta aqui, até para levantar. Eu acho que ter espaços para falar sobre isso, né? Eu acho que isso é importante. Estamos chegando no final, tá? Voou o nosso episódio. Voou, né, cara? Pô, papo bom, você fazendo essa pergunta boa aqui. Que legal, que legal. Cara, Bom, eu quero encerrar com uma última pergunta, que é sobre educação. Então, como que você aprende hoje no seu dia a dia, Greg? Você já falou algumas coisas, né? Mas só te sintetizando, assim, essa questão do micro hábito, ler 30 minutos por dia, quais são as suas fontes, e como que você aprende hoje? Que bom, cara. Hoje eu ponho micro hábitos no meu dia de aprendizado, tá? Muito dele, eu tenho ali, cara, uma coisa sagrada para mim, Cris. Filmes. Eu sou cinéfilo. Eu brinco, né? Para alguns, cinema é diversão. Para mim é profissão. Cinema, para mim, é profissão. Então, eu coloco filme no meu micro hábito. Então, por dia, eu tenho que ver ali uma meia horinha, uns 20 minutos de algum filme que eu estou continuando. Muitas vezes eu não vejo um filme inteiro, tá? Olha que engraçado. Igual o livro que eu não leio inteiro, então eu vou lendo pedaços. Né? Hoje eu tenho, cara, basicamente essas têm sido minhas fontes, tá? Mas, ao mesmo tempo, mentorando outras startups, mentorando pessoas aqui também. Eu faço isso no meu dia a dia. Eu digo que com isso a gente está trocando sempre. Sim. Então, eu estou aprendendo com eles, né? Sendo mentor ou não, eu estou aprendendo com eles. Então, basicamente, as minhas fontes são muito filme, Cris, muito filme, muito audiovisual. Muito audiovisual. Música, livro e, cara, não tem jeito. A leitura no digital, né? Hoje leio bastante coisa no digital. E como coloco para vocês aqui, cara, a grande dica, aí uma dica do que eu faço é realmente a cultura do micro hábito. Eu tenho ali o meu 10 minutinhos, meu 15 minutinhos sagrado de cada coisinha nessa gaveta. E, né, essas coisinhas todas aí, no fim, elas vão formando o meu conjunto de referências. Lembrando, referência é tudo, cara. Referência é o pacote que você leva. Show de bola. Greg, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar agora umas palavrinhas finais, sugestão para quem está ouvindo. E por hoje é isso.
Cris, eu que agradeço. Eu agradeço você ter acordado aí nas madrugadas. Eu gostaria muito que você compartilhasse aqui, né, o nosso press release com esse buraco para assinatura da petição. Todo mundo que agora já quer entrar nessa ideia de apoiar uma ideia totalmente inovadora, que vai viabilizar coisas aí para as nossas comunidades vulneráveis, né? E prevenindo aí o comportamento em crimes e tudo mais. E, meu amigo, agradecer muito tempo aqui o espaço. Espero que a gente só abrimos o canal. Você vai ser o próximo aqui quando a gente estiver fazendo as nossas lives. A gente vai certamente te fazer um convite. Né? Queremos o Cris do lado daqui sendo perguntado. E agradeço a todo mundo que está ouvindo aqui também. E espero conectar vocês, seja no LinkedIn, seja em algum meio que a gente possa se conectar. Estou bem aberto aí para todo mundo que vier, tá bem? Show de bola. Como que as pessoas te encontram, Greg? Na pesquisa no Google ali, rede social, LinkedIn, você mais usa? O melhor lugar é o LinkedIn. Hoje, se botar Gregório Sales com 2L, vai me achar bem. O LinkedIn eu uso bastante. Facebook também eu uso, como Gregório Sales, Greg. Então, tem entre parênteses lá, mas é Gregório Sales. Facebook também. Essas duas eu uso bastante, está sempre, né? Hoje o Restartas também está em Instagram, Facebook. Então, essas redes todas chegam na gente. Legal. Obrigado, Greg. Obrigado para quem está ouvindo. E com certeza, vamos marcar lives e outras coisas em seguida. É isso, Vamos pessoal. sim. Muito obrigado. Obrigado, Greg. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.